irmãos, Deus seja louvado, amém? Bom é estar na casa do Senhor, não é? No templo aqui, no ajuntamento, não é? Mas nós sabemos que nós somos sacerdócio real, povo escolhido, né? Separado para Deus com um propósito, e que nós não dependemos das paredes. Em todo lugar é o lugar do culto, não é? O culto está aqui. Jesus rasgou o véu quando nós cantamos aqui. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e cultuar em qualquer lugar. Portanto, nós que estamos aqui nessa manhã bendita, né, retornando aos poucos para o lugar de adoração, e você que está em casa, né, você que está acamado, você que está passando por um momento difícil, também aí é o lugar do culto, não é isso? E nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, essa palavra santa, bendita. Quero que você abra em Filipenses 4. Ó Deus bendito, bom é estar aqui, na família da fé, no ajuntamento cristão, reunidos com um só propósito, de cultuarmos juntos a Ti, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Senhor, nós te rendemos graça nessa manhã bendita, pelo véu rasgado, porque nós podemos entrar no Santo dos Santos e te adorar em todo lugar, independente da situação. Por isso, recebe a nossa adoração nesse lugar, recebe o nosso culto, Senhor, porque esse culto é para Ti, senão não há razão de tê-lo. Se nós não tivermos a convicção de que estamos aqui para Te adorar e cultuarmos juntos, em vão estaremos aqui. E nessa hora, Espírito Santo de Deus, toma cativo o nosso coração, a nossa mente e fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, usa o barro, porque a excelência do poder é Tua, Senhor. A honra é Tua e o mérito é Teu. Por isso nós aquietamos diante da Tua presença e rendemos graças ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos passando por um momento único para nós, não é? Numa situação que pegou todo mundo de surpresa. E diante das situações e circunstâncias da vida, que a vida nos traz, com a permissão de Deus que é soberano, nós temos que ver qual atitude vamos ter diante da situação e circunstância apresentada. E aqui, eu meditando e buscando na palavra de Deus, o que o Senhor queria falar conosco hoje, nessa manhã, o Senhor me trouxe à mente, ao coração, a vida de Paulo. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso, numa situação também adversa. Ele também estava passando por crise. Ele também estava passando por inquietação. Mas o que mais eu admiro é que nesse momento em que tudo dizia não, que tudo era contrário, a paz de Deus reinava no coração de Paulo. E a alegria do Senhor, o contentamento era visível. Se você me der uma lida, e eu quero pedir a você que nessa tarde, se você ainda não fez, mas mesmo que você já tenha feito, faça de novo. Se deleite em Filipenses. Leia do 1 até o final. Para você ver o que levou Paulo a ter a atitude que ele teve aqui em cadeia, em prisão. Numa situação adversa e contrária, como nós estamos vivendo hoje. Existem orientações na palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, que estamos passando por esse momento inesperado. É um momento de crise. É um momento que muitos se desesperam. É um momento que muitos se afastam. É um momento que muitos dispersam. Mas também é um momento que muitos se achegam. É um momento que muitos se aproximam de Deus. Para mim, em especial, tem sido um momento gracioso da parte do Senhor. Eu tenho visto que a soberania de Deus, o seu poder, a sua autoridade, regendo a terra, os céus e tudo o que há,
Isso, sabe, aquece o meu coração. Cada dia mais eu amo, eu me apaixono pelo Senhor. Porque, amados, a meu ver, o mundo precisava parar. O mundo precisa entender que há um Deus que rege todas as coisas. Que há um Deus soberano e que governa a terra. Hoje, diante dessa pandemia, não tem pobre, não tem rico, não tem gordo, não tem magro, não tem diferença de classe. Os ricos, os bilionários, os que põem a sua confiança no poder, no dinheiro, não podem viajar. Eu ouvi de uma pessoa, há umas 3 semanas atrás, que ela estava depressiva porque ela não podia ir ao shopping, sentar numa cafeteria e tomar o café que ela gostaria de tomar. Riquíssima ela. Isso estava deixando ela depressiva. Mas aqui, diante dessa situação de Paulo, nós, a Igreja de Cristo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos outra visão da crise que está sobre o mundo. Primeiro, nós precisamos ter a convicção de que Ele é soberano. Ele é o Santo dos Santos e nada acontece por acaso, amados. Nós não estamos aqui brincando de, sabe, história de carochinha. Nós estamos aqui servindo a um Deus vivo e todo-poderoso que nos alcançou com seu amor. Ele nos atraiu a Ele. Ele nos buscou para Ele. Ele nos amou primeiro. Então nós vamos ver aqui em Filipenses que Paulo estava preso, estava passando por situação adversa. E se hoje as cadeias já não é um lugar para estar, um bom lugar para estar, imagine aqui, o calabouço ou em prisão. As pessoas falam assim, mas está em prisão doméstica, né, para alguns aí. Gente, mesmo assim, o fato hoje, nós estamos livres, mas o fato de nós não podermos sair, já deixa a gente inquieto. O fato de você falar assim, eu não posso ir à praia, não posso caminhar, né? Isso já deixou a população toda. Imagine você preso. Mas tem segredos para que Paulo agisse dessa maneira. E esse segredo é o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa manhã. Aqui em Filipenses 4, no versículo 4, diz assim, Paulo diz para mim e para você: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amados, a nossa alegria, o nosso contentamento não está na nossa liberdade de ir e vir, não está no plano econômico, não está em instabilidade financeira, não está em política, não está em nada. A nossa alegria, a alegria da igreja, do povo redimido e lavado no sangue do Cordeiro, está no Senhor. E Paulo diz, outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Amados, nós estamos passando por crise, por pandemia, e o nosso posicionamento tem que ser o posicionamento de Paulo. Por que Paulo teve esse posicionamento? Porque ele conhecia Deus. E porque eu e você temos que ter um posicionamento de contentamento independente da situação. Porque nós conhecemos Deus. Não um Deus que está sendo pregado só nessas paredes, mas um Deus de intimidade em casa e em qualquer situação, em qualquer lugar. É por isso que sempre nós falamos aqui, se você for aquele crente que só abre Bíblia no dia e no horário de culto, você fica vulnerável. Porque quando não tiver o culto, como nós passamos esse período sem ter, quando a igreja não estiver aberta, o que você vai fazer? Se você não sabe cultuá-lo em casa, se você não lê a Bíblia em casa, se você não o adora em casa. Amados, a palavra de Deus, ela sustenta a nossa vida. Porque é a palavra de Deus que na palavra ele se revela. Na palavra estão contidas promessas de um Deus que é fiel. Todas as promessas de Deus para mim e para você que estão aqui na palavra, tem em Jesus o amém, o sim. Então nós precisamos, amados, diariamente meditar nessa palavra bendita que é alimento para nós. Porque se nós não nos alimentarmos o nosso espírito com a palavra, a carne vai prevalecer.
E a nossa carne tende para o mal. A nossa natureza tende para o mal. As nossas emoções são instáveis. São guiadas por circunstâncias e sentimentos, amados. Mas eu louvo ao Senhor, porque desde que me converti há 28 anos atrás, eu entendi que nada na minha vida acontece por acaso. Há um Deus sobre a minha vida. Tudo que acontecer na minha vida é com a permissão dele, do Senhor soberano. A sua soberania governa a terra. E amados, Paulo diz assim: alegrai-vos. Não se alegre em circunstância, porque circunstância é passageiro. Se alegre no Senhor. Se alegre na tua salvação, na vida eterna. Se alegre em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ele vem falando, eu vou pulando por causa do horário que a gente tem que reduzir. No versículo 6 diz para não andarmos ansiosos de coisa alguma. Não ande ansioso por coisa alguma. Amados, quantas vezes aqui na segunda igreja congregacional, durante quanto tempo, você já parou para pensar, durante quanto tempo o Espírito Santo de Deus, através da vida do líder dessa igreja, vem nos preparando para passar por essa pandemia? Diariamente, eu não me lembro quanto tempo faz, pastor Sandro fala, o justo viverá da fé. Diariamente o Espírito Santo veio falando para nós, enquanto igreja congregacional aqui, sobre a liderança do pastor Sandro. O justo vive da fé. Amados, não é coincidência. No meio dessa pandemia eu falei: Senhor, há quanto tempo o Senhor nos preparou? Quanto tempo o Senhor falou para mim e para você? Viva pela fé e não pelo que você vê. Viva pela fé, não pelo que o noticiário da TV está falando. Amados, eu tenho uma amiga que perdeu um parente, um tio próximo, infartado por causa do noticiário da TV. Ele não morreu de Covid. Ele, de tanto medo, se atemorizar pelo noticiário, ele infartou, caiu duro. Amados, a mídia está aí para isso. A mídia pode ser preciosa, como nós estamos aqui fazendo, os cultos nos lares, as pessoas sendo alcançadas com o evangelho da salvação, mas ela também pode ser prejudicial, e cabe a mim e a você tomar o posicionamento. Paulo aqui diz: alegrai-vos. Cabe a mim e a você nos posicionar em viver pela fé, mergulhado na palavra de Deus, entrar no santo dos santos em qualquer situação, ou não, ou ser guiado pela mídia mundana e carnal, governada pelo inimigo. O mundo jaz no maligno. E aqui ele vem falando sobre a ansiedade. A ansiedade, amados, que assola tanta gente aí fora. E que nós, eu me coloco, principalmente mulheres, eu sou ansiosa. A minha natureza é ansiosa. Mas dia a dia, eu digo para a ansiedade: epa, quieta-te. Vou viver o hoje. Vou viver o hoje. Basta cada dia o seu mal. Eu não quero saber o que vai ser amanhã, porque no amanhã o Senhor já está. Deus já sabe tudo a meu respeito, a respeito do meu amanhã. Eu não preciso estar ansiosa. E aqui Paulo vem falando: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente. Pensamentos e emoção, sentimento. A paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Os remidos do Senhor, a igreja santa, os que foram eleitos, chamados, essa paz é para mim e para você. Mas Paulo aqui orienta que eu preciso me alegrar
nele, para que eu goze dessa paz. E aqui ele vem falando para nós, amados, medite em Filipenses hoje à tarde, se deleite no Senhor, coma essa palavra. Aqui quando ele fala, amados, da segurança de ter a paz de Cristo, isso significa, amados, que Deus guarda os seus, Deus guia os seus, Deus orienta os seus, e nós podemos ver isso através do que eu acabei de falar: o justo vive pela fé. Diariamente o Espírito Santo cuidou de mim e de você, dizendo: o justo vive pela fé. Antes de nós sonharmos ou pensarmos em pandemia, o Espírito Santo dizia para nós, através da vida do pastor Sandro, essa promessa bendita da sua palavra: o justo vive pela fé. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio no Deus da palavra. Isso tem que ser convicção, amados. Eu tenho que estar convicto. Quantas escolas bíblicas nós passamos aqui falando sobre a convicção que eu e você temos que ter a respeito de Deus. Nós fomos aqui ensinados, orientados a conhecer Deus, o Deus que nós cultuamos juntos aqui, mas o Deus que nós cultuamos também no nosso lar, também no nosso quarto fechado. E aqui quando Paulo fala como que a gente vence a ansiedade, essa ansiedade que é comum ao ser humano, ele aqui fala sobre 3 coisas. E eu quero falar nessa manhã sobre essas 3 atitudes, 3 posicionamentos que eu e você temos que tomar. Primeiro, orar corretamente. Em tudo seja conhecidos diante dele. Você precisa orar corretamente. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar, ele deu um modelo de oração. Primeiro, precisamos reconhecer que ele é Pai. Ele não é um Deus distante, um Deus perverso, não, um Deus ausente. Ele é Pai. Essa revelação profunda foi dada por Jesus a nós. Até Jesus eles conheciam Deus como um Deus soberano, tremendo, maravilhoso. Mas essa intimidade de Pai, poucos tinham. Mas Jesus revelou para toda a humanidade que Deus é Pai. Então nós aprendemos aqui, nós tivemos uma revista de escola bíblica falando sobre a oração do Pai Nosso. Primeiro nós temos que entrar diante do Pai Nosso, reconhecendo quem Ele é. Que o véu foi rasgado. Que nós podemos entrar no Santo dos Santos, amados. Não é só aqui que o Senhor está presente, como eu senti a presença do Senhor nesse culto pela manhã, durante os louvores. Como eu senti, mas eu sinto também na minha casa, no meu momento a sós, no meu momento de meditação. Eu fui curada quando eu entendi, quando o Espírito Santo ministrou o meu coração, que eu sou filha do Pai Nosso, que está no céu, mas ao mesmo tempo habita em nós, através do Espírito Santo. Amados, isso traz descanso à nossa alma. Ficar a sós com Deus, primeira coisa, adorá-lo, reverenciá-lo, conscientes, amados, obrigado, Zildinho, conscientes da sua majestade e soberania. Então o que dava alicerce para a vida de Paulo, a estar contente em toda e qualquer situação, é porque ele conhecia Deus. Ele levava para Deus tudo em oração. Então a primeira coisa que ele diz aqui para mim e para você é sobre orar corretamente.
Adoração, amados. Nós precisamos adorar o Senhor. Com súplica também. Depois que você adora, que você reverencia, que você, sabe, se deleita na majestade do teu Pai, do Rei, do Soberano, que governa toda a terra, que nada acontece por acaso na nossa vida, que é um propósito para mim e para você, e nenhum dos planos de Deus, dos seus propósitos podem ser frustrados. Você entra com a súplica. O Pai deseja que nós entremos com ousadia, com súplica, com fervor espiritual na oração. Nós fizemos aqui, e eu creio em Deus, que todos os que firmaram um compromisso no relógio de oração estão orando, porque a oração é fôlego para nós precisamos orar. A oração sustenta as nossas vidas, e nós precisamos, amados, orar como Jesus orou no Getsêmani. Abra a palavra de Deus aí rapidamente em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7. Olha o que fala sobre a oração de Jesus, que é modelo para mim e para você. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amado, Jesus clamava, orava. Sabe, nós precisamos dessa oração. Súplica é isso. Eu entro diante de Deus com súplica, com gemido, com oração fervorosa, sabendo que Ele me ouve. E depois da oração e da súplica, vem a ação de graça, a apreciação por tudo que Ele tem feito. Amados, o mundo precisava parar. Nós precisávamos aquietar e saber que Ele é Deus. Estamos vivendo uma correria. Sabe, as famílias já não paravam mais juntas. É por isso que muitos estão tendo dificuldade dentro de casa, porque não sabiam mais conviver um com o outro. E o Senhor, que é soberano, resolveu dar uma parada. Parou tudo. Parou tudo. Para nós, enquanto igreja, para mim tem sido um deleite esse momento de paralisação. Eu tenho mergulhado. Eu tenho, sabe, me abastecido muito mais. Eu tenho tido tempo para me deleitar muito mais no Senhor. E depois de tudo, vem a gratidão, ação de graça, se deleite. Esse era o segredo do contentamento de Paulo. Primeiro, ele se alegrava no Senhor e não na circunstância. Quer ver o segredo de Paulo? Vai lá em Filipenses, volta aí no primeiro capítulo de Filipenses, no versículo 21. Olha o que Paulo diz aí, quando você vê o final de Filipenses aí no 4, quando ele fala assim, alegrai-vos, olha o que ele diz aqui em Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amados, eu vi gente apavorada. Meu pai é uma figura. Sabe o que meu pai está fazendo, gente? Ele anota, ele assiste o RJTV e anota as mortes. São Paulo, Rio. Falei, pai, um dia eu cheguei, fui entregar o almoço. Que isso, Paulo? Pai, isso tá... Não, é só para ficar esperto, sabendo das coisas. Eu falei, meu Deus, anotar a morte. Eu sei que o Salmo 139 diz que os meus dias estão contados. E para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não sei se eu vou morrer de Covid, eu não sei do que eu vou morrer. Mas eu sei que quando eu morrer, eu vou viver eternamente. Eu já vivo eternamente com o Senhor. Eu fui resgatada por Jesus. E eu verei face a face. Isso norteia a minha vida. Então, quando Paulo fala que a alegria dele está no Senhor, é porque para ele, viver era Cristo. E morrer, lucro. É isso que eu e você precisamos entender. Porque a perseguição pode vir a qualquer momento. Porque nós fomos impedidos de abrir igreja por cuidado, por higiene, por não contaminar um ao outro. Não por perseguição.
Mas pode ser que nós alcancemos uma perseguição contra a igreja. E aí? O que faremos? Vamos nos desesperar? Se, diante da morte, da ameaça de morte, vamos retroceder? Vamos depender do pastor da igreja? Vamos depender dos irmãos da casa de Deus aberta? Ou vamos nos posicionar como a igreja de Cristo? Sacerdócio eleito, povo separado e escolhido para Ele. Nós temos que estar preparados. E o Senhor está preparando a sua igreja, amados. O Senhor está preparando. Dentro de mim, de você, habita o poder dos poderes, o Espírito Santo de Deus, que nos convence, que nos ilumina essa palavra. E é isso que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa manhã. Alegrai-vos no Senhor. Leve para Ele suas orações, suas súplicas, ações de graça. Converse com Deus a respeito de tudo. De tudo. Conversar com Ele, amados, é o primeiro passo para você vencer a depressão. A ansiedade. É você conversar com Ele, com o Pai. E quando a gente faz isso, segue essa orientação, tem um resultado. O resultado é a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o segredo de Paulo. Para ele, viver era Cristo, morrer era lucro. Eu tomo todas as precauções e orientações que a saúde fala. Máscara, álcool, higiene, afastamento, que é o mais difícil para mim, porque eu gosto de abraçar todo mundo, beijar todo mundo, e isso foi o mais difícil para mim. Mas eu não estou desesperada. Eu não estou com medo, como eu vi muita gente, meu Deus! Não, não estou não. Eu sei que há um Deus sobre a minha vida, soberano. Eu conheço o meu Deus. Eu conheço o meu Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho convicção da minha fé. A fé no autor e consumador, Jesus. Então, amados, nessa manhã, quando Paulo fala para mim e para você sobre nos alegrar nele, ele fala sobre orar corretamente. Aí, se você for mais à frente, ele fala sobre pensar corretamente. Vai mais à frente um pouquinho, vamos nos deleitar, faz tanto tempo que a gente não está junto. No versículo 8, Paulo diz para mim e para você, finalmente, irmãos, o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa manhã, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amados, nós temos que peneirar. Nós temos que peneirar o que nós pensamos. Então, além de orar corretamente, o segredo de Paulo está falando para mim e para você, contando o segredo da vida de contentamento, que nós temos que pensar corretamente. A paz envolve o coração e a mente. Nós precisamos, amados, pensar corretamente. A mente, amados, eu li um livro que mudou a minha vida. Realmente é um campo de batalha. E o inimigo sabe disso. É por isso que a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a mente é importante. Como eu penso, a Bíblia diz, como o homem pensa, assim ele é. Se eu encher a minha mente de noticiário de TV, eu vou andar com medo, porque só dá morte, tragédia, assassinato. Mas eu estava conversando com meu pai, até pouco tempo atrás só dava dengue. Dengue matava, dengue. Cadê a dengue? Acabou? Eu conversei com uma menina que é da área de saúde, falou: Cris, qualquer morte eles botam Covid. A pessoa morre de outra coisa, eles botam ali Covid. Amados, por tudo tem a máfia.
É tão podre o sistema do mundo. É tão podre. Mas nós, como igreja do Senhor, temos a mente de Cristo. Nós não podemos ser levados por essa mídia, por essa sociedade corrompida. Nós temos que ser guiados pela palavra da verdade. Nós temos que ser guiados por essa palavra, amados. Em Isaías 26:3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. O que é propósito firme? É convicção. Você tem que ter convicção de quem você é. Você foi chamado, você foi atraído pelo Pai, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Nada na sua vida acontece por acaso, amados. É preciso ter essa convicção. Eu sei a quem pertenço. Eu não estou à mercê de pandemia, de mundo, seja lá do que for. Estou me deleitando nele. E o que acontecer com a minha vida é Ele que vai fazer, que vai permitir. Então nós precisamos, amados, pensar corretamente. Essa é uma peneira. Quando você estiver diante de qualquer situação, absorvendo, faça. Pega essa peneira da palavra de Deus. Isso aqui é bom, é respeitável, tem louvor, edifica. Se não, não deixe que a sua mente seja ocupada por isso. Em nome de Jesus. Em 2 Coríntios 10:5 diz que nós precisamos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo pensamento, amados. Para encerrar, o cristão deve encher a mente e o coração com a palavra de Deus. Amados, nós precisamos encher a mente e o coração com a palavra. Cristão que ficou em casa, os crentes que ficaram em casa, dependendo da porta aberta da igreja para ler a palavra, estão estremecidos. Mas o crente que ficou em casa e mergulhou na palavra, e meditou, e comeu, e salmodiou a Deus com as porções da palavra, esse crente está fortalecido. Porque a Bíblia é o único livro que quando você abre, o autor está presente. Já parou para ver isso? Eu li isso num livro. A Bíblia é o único livro que quando você abre as páginas, o autor está com você. O Espírito Santo ilumina a palavra. Então, amados, você tem que orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente. Olha, para encerrar aqui, o que ele fala no versículo 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amados, o que temos aprendido, ouvido nesse lugar? Como eu falei aqui, há quanto tempo o Espírito Santo está falando conosco, segundo a igreja congregacional, diariamente? O justo vive pela fé. Eu aprendo isso, pratico isso, vivo isso, ou isso para mim é só um versículozinho, uma frase de efeito? Ou é uma orientação do Deus vivo e todo-poderoso para nós, enquanto sua igreja? O justo vive pela fé. Pela fé. Então você precisa orar corretamente. Esse é o segredo de Paulo. Viver é Cristo. Minha alegria está nele, no Deus da minha vida e da minha salvação. Como aquele louvor que eu amo. Eu louvarei o Deus da minha vida e da minha salvação, que me compreendeu sem nenhuma explicação. A Ele adoro, em qualquer lugar. Amo estar aqui, junto com a família de Deus. Vocês são preciosos para mim. Oro por vocês diariamente. Choro de saudade. Quantas vezes eu chorei de saudade de vocês? Mas não dependo dessas paredes para cultuar e adorar ao Senhor. Eu sei em quem tenho crido, amados, e você também. Então esse é o segredo de Paulo.
para mim e para você nessa manhã. Você precisa ter pensamentos corretos. E você só vai ter pensamento correto se você se deleitar na palavra. Pensamento correto nasce na meditação diária da palavra de Deus. Assim como você precisa se alimentar, por que muitas pessoas passam pelo Covid? Conheço várias que já tiveram. E passaram, sofreram ali o fato da enfermidade, mas estão firmes. Imunidade forte. A imunidade está boa, bem alimentado, sabe? Diz para a gente pegar sol. O sol é bom. Vamos fazer tudo isso. Para que você não caia na esparrela do inimigo, você precisa estar com a imunidade espiritual alta. E isso só pela leitura da palavra. Só com intimidade com Deus. E você tem tudo para viver uma vida em abundância. A vida que Jesus conquistou para mim e para você, nós temos o Espírito Santo em nós. Fomos selados. Nós temos a palavra. Aqui no Brasil, amados, que coisa maravilhosa, nos deleitamos nessa palavra. Mas e se chegar o dia que a palavra for arrancada de nós? O livro, o celular, nós vamos depender das folhas ou vai estar aqui? As promessas de Deus. Amados, é hora de nos voltarmos para Deus. Essa é a hora de nos voltarmos para Deus. Jesus está voltando. Eu creio que Jesus está peneirando. Jesus está trazendo de volta o primeiro amor. Quantas vezes a correria do dia a dia nos afasta das coisas que são essenciais? Quantas famílias não se encontravam mais com a correria do dia a dia? Muitas famílias que eu conheço estão se deleitando. Falam para mim: Cris, voltei para o meu marido em questão de conversa, ele também, meus filhos, que coisa boa, agora eu posso, ter tempo para o meu filho. Outros estão se divorciando, se separando, porque não sabem mais, não se conhecem, por causa da correria, do afastamento diário. Mas nós, como igreja, vivemos a vida abundante que Jesus trouxe para mim e para você. Então, essa é a palavra de Deus para mim e para você. E na vida com Deus, não há meio termo. Ou nós oramos, pensamos e vivemos corretamente, de acordo com a palavra de Deus, ou nós nos entregamos à carne e vamos viver ansiosos e depressivos, com medo de tudo. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Paulo estava passando por uma situação adversa, também, como eu e você. Mas o que fez Paulo estar contente em toda e qualquer situação, foi isso aqui. O que eu acabei de falar para você, o que o Espírito Santo falou comigo e com você através da palavra. Nós precisamos ter convicção de que somos filhos. Pastor Sandro nos trouxe à mente, se você já tivesse esquecido, no domingo à noite, que nós somos sacerdócio real. Nós não dependemos de lugar para adorar. Nós não precisamos de pessoa para adorar. O véu se rasgou. E, amados, quem entrou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Não tem outro lugar para viver. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós entregamos nossa vida a Ti, nós nos deleitamos em Ti, nós reconhecemos a Tua soberania, nós reconhecemos quem Tu és, o Deus vivo e todo-poderoso, que tem o controle de tudo em Suas mãos, o Deus que nos amou primeiro, por isso nós estamos aqui Te amando. Senhor, obrigado porque o véu foi rasgado, Jesus, porque nós temos acesso, podemos entrar com intrepidez diante do Santo dos Santos e cultuar, e adorar, e nos regozijar em Ti. Obrigada, Jesus. Abençoa cada um que está, Senhor, ouvindo essa mensagem, essa palavra, esse banquete que vem de encontro ao nosso coração, Senhor. Porções da Tua palavra, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos limpa,
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por passarmos por esse período de dificuldade, de pandemia, e sairmos, Senhor, fortalecidos em Ti, alegres, contentes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O nosso contentamento está em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso refúgio, Tu és o Deus a quem amamos, independente da situação, independente das circunstâncias, independente se estamos vivendo em vitória ou passando por lutas, por perdas, por momentos difíceis. Nós Te adoramos porque o Senhor é Deus. Nós Te adoramos e entronizamos por ser quem Tu és, soberano, fiel, justo, o Pai amoroso. Tu nos amas, Senhor. Obrigada, obrigada. Abençoa-nos, Senhor. Sê conosco, fica conosco, Senhor. Nós Te agradecemos esse momento precioso, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor.